Bom, irmãos, a paz do Senhor a todos vocês aí que estão me acompanhando, né? Eu gostaria neste momento aí de, eu gostaria neste momento aí de ler aqui algo rapidamente, né? Explicar um pouco, porque existe muitos sonhos, muitas visões que têm acontecido aí, né? E estes sonhos, essas visões, a gente temos que saber verdadeiramente como interpretar. Talvez seja um erro aí do pessoal, né? Que ditaram. Mas me chamou a atenção de trazer esse tema para fazermos entender o seguinte, né? Aproveitando esse gancho aqui, agradeço a todos vocês aí que estão nos ajudando, estão ajudando o canal a crescer. E importante é que a gente estamos aí ganhando alma para Jesus, né? Esse é o maior, coisa mais importante. Isso é. Mas a pergunta que não quer calar. Eu vou entrar num tema aqui muito, muito, digamos aí, muito polêmico, mas que é de serventia para muitas pessoas, tá bom? Então vamos ver aqui. Desde já, inscreva-se no canal, né? Clique no link, no sininho aí para você receber aviso de nova postagem. Desde já também quero deixar os meus agradecimentos aos irmãos que têm me acompanhado, aqueles que acreditam na palavra de Deus, a qual eu tenho aqui verdadeiramente trago a vocês, não é minha, a palavra de Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas eu não aceito que ninguém venha deturpar o nosso Jesus, ferir a nossa fé, escarnecer. Então, eu só quero aqui trazer uma aviso aos irmãos, né? Me chamou a atenção sobre esse tema, né? Dessa, opa, dessa irmãzinha, dessa mulher aqui. Esse tema. Vou colocar mais para cá, colocar mais pequeno aqui para ver. Ixi, peraí. Ficar mais assim, né? Vai dar pra gente ler. Vamos lá? Vamos lá. Esse tema aqui, né? Vamos ver. Colocar essa imagem aqui, ficar bonitinho, ficar bacana. E desde já agradeço a todos vocês aí que estão nos vendo, né? E o problema, irmão, é este tema, né? Aqui atrás de mim tem uma coroa, tá vendo aí? Uma coroa, e o tema vai ser sobre isso, tá? O tema vai ser sobre isso aqui. Então deixa eu ler aqui sobre uma irmã do Peru, que teve um arrebatamento, e depois eu vou aqui citar algo que me chama a atenção nas suas visões. Quero dizer o seguinte, não quero dizer que ela aqui esteja mentindo no seu arrebatamento, tá no site online, no site Gospel Prime, né? Tá aí, eu nem vou colocar esse link, porque o tema não é falar dela, né? O tema aqui é falar justamente de uma coisa que me chamou a atenção. Então vamos lá, deixa eu ler aqui. Jovem diz ter ido ao céu e visto crentes no Brasil chorando após o arrebatamento. Após o arrebatamento. O extenso testemunho gravado da jovem peruana Chaveli Matias Estrada repercutiu
Ó, o extenso testemunho gravado peruano Chavelli Matias Estrada repercutiu bastante nas redes sociais em espanhol. Apesar de ter sido gravado no ano passado, trechos de revelação que ela disse, né? Trecho de revelação que ela disse ter recebido são compartilhados até hoje. Chavelli afirma que passou por uma experiência profunda, tendo ficado morta por 72 horas. Nesse intervalo, foi levada até o céu, onde encontrou-se com Jesus e teve várias visões sobre coisas que ainda não aconteceram, né? Ela voltou à vida e testemunha em diversas igrejas sobre o que viu. Há diferentes relatos desse tipo de experiência em todo o mundo, mas elas sempre geram polêmicas. Quando eu estava, aí ela já dizendo, né? Quando eu estava lá no céu, abre chave, fecha chave, senti uma paz indescritível que me invadiu completamente. Foi uma sensação tão incrível. É como diz as escrituras, pois não há lágrimas nem tristeza no céu. Foi uma experiência profunda, onde vi pessoas com vestes brancas e coroas de ouro, né? E coroas de ouro. Claro, coroas de ouros. Quando vi pessoas, veja bem, onde vi pessoas com vestes brancas e coroas de ouro. Quer dizer, estava com veste branca e com coroa de ouro na sua cabeça. Narra a jovem. Vamos ler mais um pouquinho, que a história sai daqui para trás. No material gravado por ela, em um encontro das Assembleias de Deus do Peru, um dos trechos que chamava mais atenção foi quando Deus teria lhe mostrado as igrejas em diversos países após o arrebatamento. Quando fala sobre o Brasil, ela diz que viu que muitas pessoas se divertiam nas igrejas, quando de repente começaram a gritar: eu fiquei! Eu fiquei! Havia muitos que se desesperaram ao perceber que as pessoas haviam sido levadas para o céu. Bom, até aqui, né, é o que a gente lê, né? Mas a minha fala nesse vídeo vai ser focado aqui. Foi uma experiência profunda onde vi com vestes, né, brancas e coroas de ouro, pessoas no céu, né? Ela diz que viu, né, foi uma experiência profunda onde vi pessoas com vestes, né, tá aí, ó, grifado de azul, tá vendo aí? Brancas e coroas de ouro na cabeça, né? Bom, então vou fechar isso aqui e vou deixar só esta coroinha bonitinha aí para ficar bacana, para ficar uma coisa, né, uma coisa beleza, mais bacana. Mas muito bem, a pergunta que não quer calar é o seguinte: esta jovem, ela foi no céu, sem dúvida, ficou 72 horas com Jesus, sem dúvida. E, na verdade, ela teve essa visão, que Jesus levou ela, mostrou ela algumas coisas, viu o arrebatamento até mesmo aqui no Brasil e muitas pessoas ficaram chorando, gritando, dizendo eu fiquei, sem dúvida, não tenho dúvida disso. Isso é vero. É de uma igreja Assembleia de Deus lá no Peru, né? E tudo bem. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que me encucou foi o que ela disse. Eu vi pessoas de vestes brancas e com coroa na cabeça. Porque se ela falou que viu pessoas de veste branca e com coroa, como muitas pessoas falam que as pessoas estão com coroa, essa é a pergunta que abre chave e diz: como que essas pessoas estão com coroa? Onde que essas pessoas estão com coroa? Aí
fecha a chave. Então eu digo o seguinte, para umas pessoas estarem com coroas, né, deveria já acontecer o arrebatamento. O arrebatamento já era para ter acontecido se por acaso ela visse as pessoas depois do arrebatamento no céu. Como ela disse que ela viu pessoas no céu com coroas e vestes brancas, então ainda não havia acontecido o arrebatamento, porque ela disse que o arrebatamento, que ela viu isso antes de acontecer o arrebatamento, como o arrebatamento vai acontecer agora, que ela teve essa visão ano passado e viraliza até hoje. Então, irmão, o que eu quero aqui neste momento dizer é o seguinte, a coroa lá no céu, ela é um material. Não sei que tipo é o material, mas ela tem peso. A coroa tem peso. Essa coroa, ela tem peso, né? Como vocês estão vendo assim, por exemplo, tipo essa coroa, ela tem peso, certo? Até porque, se colocar uma coroa dessa na cabeça de um espírito que tenha peso, ela vai passar direto, né? No caso aqui está material, mas lá também vai ter um peso. Um material espiritual, um material pesado, um material que, né? Então veja, porque muitas vezes este sonho, né? Estou gravando aqui, já é quase 3 horas da madrugada, com sono, chega da igreja agora. Então muitas vezes este sonho, né? Que esse arrebatamento que a irmã teve, que ficou 3 dias, como ela viu os espíritos lá, porque lá, irmão, quando a gente morre, o corpo é sepultado, o espírito volta a Deus. Então, o espírito vai para um lugar chamado paraíso. E o que que acontece? Acontece o seguinte, se o espírito ele vai para o céu, se o espírito ele vai para um paraíso, um lugar reservado, como Jesus disse lá para o ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque, biblicamente, né, o paraíso era seio de Abraão. Seio de Abraão passou-se a ser paraíso, porque assim que Jesus ele ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, ele, com ele, né, levou os salvos para cima. Então, a pergunta é, esta irmã ela viu pessoas com coroa de ouro na cabeça. Ela viu pessoas com coroa de ouro na cabeça, veste branca. As vestes brancas, com certeza, sem dúvida, não é questionável. Mas o que é questionável é o seguinte, será que todo mundo que morre e vai para o céu, ele recebe uma coroa? Este é o problema. Será que ele já tomou posse da coroa dele? Não. Eu digo para vocês que ele já garantiu a coroa dele. A coroa dele está garantida. Mas não quer dizer que ele já tomou posse dela lá, que ele já está com ela sobre a cabeça. Não. Porque até então, se ele tiver com ela sobre a cabeça, significa que o arrebatamento já aconteceu. Até então que não tem como um espírito, né? No caso, nós sabemos que um espírito, ele passa pela parede e tudo mais. E se, porventura, a coroa, ela é apalpável, que seja lá na glória de Deus, não a coroa terrena aqui na sala, mas lá na glória de Deus. Se nós vamos comer uma comida, nós não vamos comer uma comida virtual lá nas bordas do cordeiro. Nós vamos comer comida. Nós vamos comer comida. Agora, é feita por mão de santo, não é uma comida de homem natural qualquer. Então, veja bem que neste caso, que nesta hora, né, a gente percebe-se que esta irmã, ela houve uma equivocação ali em ver um espírito vestido de branco com uma coroa na cabeça. Não tem base os vestidos de branco, tudo bem, mesmo que
Ali todos têm que estar vestidos de branco mesmo, que é bíblico, tanto os espíritos quanto, os espíritos, né? Porque lá, por enquanto, o único que ainda tem corpo de glória, né? Corpo incorruptível, é somente Jesus. Então, o que acontece? Quando a gente morre, a gente já recebe uma coroa da vida eterna. E eu vou dizer que eu vou só citar algumas passagens bíblicas, eu não vou dar capítulo nem versículo, mas você já sabe, eu citando e você procura. Eu não quero prolongar esse vídeo. Então, quando a gente morre, a gente já recebe a coroa da vida eterna? Não. A coroa da vida eterna não, mas umas vestes brancas você já recebe. Porque o espírito, com certeza, quando ele deixa o corpo, ele deixa nu. E ele recebe essa roupa resplandecente. Agora, em questão da coroa, não. Pelo que eu entendo, nenhuma pessoa que morreu aqui na Terra, na carne, a não ser o nosso mestre Messias, porque ele já venceu, ele cumpriu a carreira dele e ele chegou na glória, foi coroado. Então ele está coroado. Jesus Cristo de Nazaré, sim, ele está coroado. E para ter uma coroa sobre a cabeça, é preciso ter ossos e é preciso ter carne. E quando uma pessoa morre aqui, não sobe a carne dela, só sobe o espírito. Subindo o espírito, então ela recebe sim umas vestes brancas. Porém, não a coroa da vida eterna. Por que ainda não? Porque esta coroa da vida eterna, até na Santa Ceia, tem ordem. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos fala assim na Santa Ceia: portanto, esperai um pelos outros. Quer dizer, todo mundo ceiar junto, participar junto, em uma só comunhão. Não seria viável para o nosso mestre morrer um agora, chegar um espírito lá, porque se morresse um agora e chegasse o espírito lá, e o Senhor Deus tivesse que dar a coroa, ele teria que vir e ressuscitar o corpo dessa pessoa e transformar em corpo de glória, para que esta coroa, para que esse espírito receba este corpo e aí pode colocar sobre a sua cabeça. Mas veja bem que Jesus é diferente de todos anjos e seres principados, porque os seres principados e os anjos, eles são espíritos, né? Os seres principados e os anjos são... Meu Deus, é só gravar, começa a querer dar sono, irmão, misericórdia. Aí, os seres principados e os anjos do Senhor, eles são espíritos. Então, veja bem que eles não têm carne e não têm ossos. Satanás não tem carne, Satanás não tem osso, certo? Anjo não tem carne, anjo não tem osso. Mas Jesus tem carne e tem osso. Não tem sangue, porque a Bíblia diz que sangue e carne não entrarão no reino de Deus. Mas uma carne pecaminosa e um sangue pecaminoso. Porém, é por isso que quando Jesus ele ressuscitou, o corpo dele foi transformado em corpo de glória, incorruptível. Lembramos bem que quando ele entrou ali naquela casa, quando estavam os discípulos trêmulos, depois que Jesus morreu, Jesus, ao ressuscitar, entrou ali dentro, né, pelas paredes, porque poder... Eu estou bocejando, irmão. Estou com sono, mas vamos lá. Porque poder ele tem sobre os espíritos e sobre a carne. Então veja bem que Jesus, ele ali, né, chegou quando as pessoas ali olharam, os discípulos ficaram assustados. Veja que Tomé, né, não estava ali.
Então eles pensou que era um fantasma, porque estava tudo trancado as portas, e ele entrando ali, ele entrou, ele ali começou a justificar que era ele, Pedro ficou com medo, né? Os discípulos cagão ficou com medo de fantasma, e disse que pensou que era um fantasma. Jesus teve que provar dizendo, não é um fantasma não come, né? Um fantasma não come. Então veja bem, para mostrar que eu não sou um fantasma, vamos comer. Então, Jesus comeu ali peixe, né? E mel, se não me engana, me refugia a memória. Então, veja bem que ele comeu peixe ali e comeu junto com os discípulos. Então, os discípulos entenderam. Mas, uma semana depois, Jesus apareceu novamente, porque Tomé não estava no meio dos discípulos. E então Jesus chegou e disse para Tomé, Tomé, como Tomé na verdade estava duvidando, ele disse para Tomé, Tomé, toca aqui, toca nos meus cravos, né? Toca no lugar onde eu fui furado com a lança, né? Porque um espírito, ele não tem carne, um espírito não tem ossos. E eu tenho carne e eu tenho ossos. Jesus não tem sangue, porque o sangue dele foi derramado na cruz para nos salvar, nos purificar e nos dar o passaporte ao céu. Então, Jesus é o único no céu que tem um corpo de glória, assim, né? Jesus é o único no céu assim que tem um corpo de glória, porque a minha Bíblia diz que Deus é espírito e ele ama aqueles que o adoram espírito em verdade. Jesus, ele tem um corpo de glória. E este corpo de glória é um corpo de carne e osso. Então, esse corpo de carne e osso, então ele sustenta uma coroa na cabeça, certo? Ele sustenta, tipo, eu ponho aqui isso aqui, tá me sustentando, né? Porque eu tenho osso e tenho carne. Então veja bem que uma coroa, como vocês estão vendo aqui, essa coroa, né? Na cabeça de um corpo de glória, ela vai ficar. Um vestido, uma roupa, um sapato, vai ficar. Bom, preste bem atenção. Mas eu não quero discutir o poder de Deus, né? Porque como vai ser na glória, eu não sei, mas eu sei te dizer que essas pessoas, todas que morreram, que foram para o céu, todas elas, nenhuma delas receberam a sua coroa, estão com uma coroa na cabeça. Quero dizer, eles já garantem as suas coroas. A coroa deles não tem como ser roubadas. Agora é deles. Estão todas ali naquele lugar reservado para que possam, no dia do arrebatamento, as almas, os espíritos, as almas receberem aquela coroa. Por quê? Porque, preste bem atenção, é tanto que para essas almas que estão, que esses espíritos que estão no céu, eles não sustentam uma coroa na cabeça, certo? Porque eles são espíritos. Então eles estão em espírito, tipo os anjos, né? O corpo deles está tipo os anjos, né? Digamos aí, tipo os anjos. Eles são espíritos, né? Eles atravessam pela parede, né? E tal, aquilo outro. Eles não comem, não bebem, certo? Então eles são espíritos. Nesse caso, né, eles não vão comer, não vão beber. Mas no caso de Cristo, né, é diferente. Então, enquanto isso, eles estão sim em um lugar chamado paraíso, né, aguardando ali o arrebatamento acontecer. Por que eu creio e digo para você que ninguém que morreu, que está com Jesus, desde a fundação do mundo, depois que Jesus desceu à sepultura, tal, pregou e tal, todos que estão no céu. Resumindo, todos que foram para o céu, todos eles são espíritos. Ninguém tem um corpo de glória. Nenhum deles tem um corpo de glória. A não ser que o único que tem um corpo de glória também, que eu até posso te dizer, seria Elias, né? Elias e Enoque. Elias e Enoque, que também houve a mesma transladação, o mesmo corpo, né, de glória. Então, Elias e Enoque, eu acredito que eles também têm um corpo de glória, né, que concluiu mais ainda o corpo de glória quando Jesus ressuscitou. Então, neste caso, só conheço esses três, né, seres que têm um corpo de glória: Elias,
Enoque, ou seja, Jesus, Enoque, Elias e Jesus, Enoque e Elias. Então, esses três, eles têm um corpo de glória. É um corpo de carne. Corpo de glória é um corpo carne, com carne e osso. Carne e osso, entendeu? É um corpo de carne e osso. Então, irmão, essa é a minha opinião. Eu não sou contra ninguém achar o contrário, mas eu estou estudando o que eu aqui achei por bem em dizer. Então, veja bem que nós vemos aí que Jesus, quando ele ressuscitou, ele transformou o corpo dele, ele recebeu um corpo de glória, né? Então, ele subiu com carne e osso, sangue não. O sangue foi todo derramado para nos purificar. Por isso também, nós que estejamos, os espíritos que estão no céu, eles estão espírito, lá eles são espíritos, né? Quando havia o arrebatamento, esses espíritos vêm junto com Jesus. Das nuvens, os seus corpos que estão no cemitério, né? Os cemitérios abrirão na sepultura, explodirão, farão acontecer, e aquele corpo já ressuscitará, transformado em corpo de glória. Então, esse corpo, quando ele ressuscita, transformado em corpo de glória, ele já é levado às nuvens, né? Que primeiro vai haver o arrebatamento acontece primeiro o arrebatamento dos mortos, dos que são salvos, que estão dormindo. Aí, na hora que aparecer, né? Nas nuvens, esses corpos vão receber, os espíritos vão receber os seus corpos nas nuvens, no arrebatamento. Esses são os mortos que vão ressuscitar. Assim que eles receberem os seus corpos, aí sim, nós que ficamos vivos, seremos também transformados com o mesmo processo que aconteceu com os corpos que vão serem ressuscitados e entrega a cada um o seu espírito. Então veja, bom, depois que Jesus completar todo esse ciclo, né, o arrebatamento, todos estiverem em corpo de glória, como a Bíblia diz que nós seremos como ele é, então nós não teremos sangue. Nós não teremos sangue, só teremos ossos e carne. Mas uma carne glorificada, uns ossos glorificados. Porém, é mistério de Deus, e é mister, eu não vou aqui dizer para você que processo que vai haver, porque a gente vai comer. Então, veja bem, né? Quando, assim que a noiva for arrebatada, assim que concluiu todos os corpos de glória, os espíritos que estavam lá, estavam com o corpo de glória, por isso que eu digo, irmão, que a irmã equivocou. Eu não acredito que ela viu as almas com uma coroa de ouro na cabeça. Não, eu não acredito. Na cabeça, não. Se falar veste branca, eu creio. Porque o espírito, quando ele sai do corpo, ele sai nu. Agora, o espírito não tem como, independentemente, se é um corpo de carne, se é um corpo de ossos, né? Então, tem que ser uma coroa, no mínimo, com peso equivalente na cabeça, para apoiar no corpo, na carne e nos ossos. Espírito não tem carne, não tem osso. Se colocar a coroa de glória na cabeça dele, você vai passar do outro lado, né? Eu estou falando, esse é o processo para a humanidade. Esse é o processo que eu falo para vocês, é sobre a imagem e semelhança de Deus. Eu não estou falando se na cabeça daquele anjo tem uma coroa, se na cabeça daquele outro anjo tem outra coroa. Porque o anjo pega espada de fogo, ele segura na espada, quer dizer, espada de espírito, é espada de espírito. É uma espada física. É uma espada que fere espíritos. O processo, não sei. Eu não estou mexendo do lado dos anjos. Os anjos são espíritos. Eles não serão como Jesus é. Eles não receberão uma carne como Jesus tem. Eles não receberão os ossos como Jesus tem. Nós que vamos receber. Então, nós, né, teremos. Então, a coroa, para ter uma coroa, em primeiro lugar, não deve ter. Porque até mesmo Jesus não vai antecipar a coroar cada um que chega lá. Cada um já foi chegando, então, toma aqui, você edificar um pouco, sou muito colocarei, toma a coroa aqui. Não, a coroa da vida eterna, não. A coroa da vida eterna, porque não existe uma formação de soldado, certo? Picado. A formação tem uma data marcada.
né? A formação de advogado, de faculdade, elas têm uma data marcada. Então, todos ali que foram aprovados vão ser coroados ali. Vamos dizer, vão ser diplomados daquela data. Então, Deus não vai chegar hoje, por exemplo, eu chego no céu hoje, não aconteceu o arrebatamento, aí Deus vai lá e me dá uma coroa. Jesus vai lá e me dá uma coroa. Toma, meu filho, sua coroa, agora pode entrar. Não. Aí quer dizer, ele está antecipando algo que, na verdade, então não precisa mais acontecer. Porque todos serão coroados, eu creio isso. Todos serão coroados assim que a noiva for arrebatada. Então, todo mundo, todos os seres que estão no céu, nenhum tem coroa, exceto nossos mestres. Nosso mestre, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, exceto eles, né? E eu estou falando de Jesus, né? De Jesus, carne, que tem carne, que tem osso. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e adora e ama aqueles que adoram espírito em verdade. Então, nós estamos falando de Jesus, que tem um corpo de glória glorificado, um corpo transformado. Então, nesse caso, assim que haver o arrebatamento, esses irmãos da noiva, vai ajuntar aos milhares que já estão no céu. Os milhares que vão vir até nas nuvens receber seus corpos, né? Aí eles vão ajuntar a noiva vai juntar a eles. Então, ali será a grande festa, a grande bordas do Cordeiro. Aí irão ser levadas para um tribunal, que eu chamo não de julgamento, mas sim de compensação, de contemplação, porque quando você é chamado para receber alguma coisa, você está sendo contemplado. Você não foi chamado para ser repreensível. Que julgamento? O julgamento é para absorver se você é culpado ou inocente, né? Mas no caso da noiva, Jesus já sabe que a noiva não é culpada. A noiva sabe que Jesus já sabe que a noiva está purificada. Então a noiva convoca ela, não é para tocar, né? Ele vai falar assim, ó, foi-te fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do meu pai, certo? Ó, meu filho, tive fome, deixa que comer, tive sede. Quer dizer, é uma justificativa de Deus para uma contemplação da coroa da vida eterna. Não um julgamento. Então, muitas pessoas, elas classificam, entendem porque a Bíblia diz, vai haver o julgamento, isso, vai haver o julgamento. Julgamentos de Deus, né, é para condenar. O julgamento de Deus é para condenar. Agora, reconhecimento, contemplação, né, para a noiva, não é julgamento, é contemplar, é entregar os seus presentes, entregar o seu prêmio, né? Então não é um julgamento, é a contemplação. Julgamento é quando está numa corrida e ainda vai dizer quem é quem. Não, Deus já vai reunir a noiva inteira, o mundo, todos que ali foram salvos, e vai fazer a sua contemplação conforme as suas obras. Aí é contemplar. Ó, você vai receber isso aqui por causa disso. Não é julgar, é contemplamento. A pessoa será contemplada, né, com o que espera ela. Então, veja bem que neste caso, Jesus, né, ele na verdade, Jesus, na verdade, a Bíblia diz que nós seremos como ele é. Então, é isso que eu falo. Então, a todas as almas, né, que morreram antes do arrebatamento, ninguém tem coroa. Estou falando, irmão, pessoas humanas, pessoas que foram salvos através de Cristo. Não estou falando os 24 anciões, né, que são espíritos, ou que são espíritos, né? Porque os 144 são, na verdade, anciões, 144 mil anciãos são aqueles que não se contaminaram com mulher. Não são esses aí que esses testemunhos de Jeová ficam falando que se eles fossem 145, eles estão perdidos. Se eles são os 145 mil, entendeu? Então todas as pregações que ele faz depois de 145 mil está condenado, inclusive eles. Então são 144 mil, né, judeu que não se contaminou com mulheres nessa terra. Está escrito, né? São eles que vão julgar, ser juízes de Israel. Então veja bem, né, que neste caso, com exceção dos 24 anciões, né, eu estou falando somente
das pessoas que aceitaram Jesus e que serão contemplados com a coroa, certo? Vamos deixar aquelas outras passagens bíblicas de Apocalipse, né, que tem muita, como digo assim, muito ainda a comentar, né? Mas vamos pegar só as pessoas que serão, estou falando das pessoas que serão, né, que serão contempladas com a coroa da vida eterna. Então, na época de Cristo, principalmente, né? Na época de Cristo. Então, as pessoas, todas aquelas pessoas que morreram, né, elas ressuscitarão com o corpo de glória. Os corpos dela ressuscitarão, o espírito dela vai vir ao encontro com Jesus nas nuvens e elas vão receber os seus corpos. Nós seremos transformados e subiremos. Então nós teremos carne e ossos. Sangue não. Por quê? Porque Jesus não tem sangue, né? Todo o sangue foi derramado na cruz para nos salvar. Então, corpo de glória. E este corpo de glória, ele come? Come. Você veja que Jesus aqui, você vê aí que Jesus, né? Você veja, né? Ou veja que Jesus, ele comeu peixe, né? Comeu pão e com os santos, com os seus discípulos, comeu ali e era uma comida sólida. Lá no céu também, nós vamos ser contemplados após o arrebatamento, seremos levados à sala do trono, ali receberemos o galardão, que seria contemplação, né? Aí sim, todos colocarão a sua coroa unanimemente, né? Porque todos vão receber iguais junto ao tempo, porque a Bíblia diz que esperai um pelos outros. Então lá no céu tem ordem, então a coroa vai ser colocada na nossa cabeça. Daí, né, que essa coroa vai ser colocada na nossa cabeça, nós saímos da grande sala de contemplação, né, e vamos sentar na mesa do rei. Todos com a coroa na cabeça. É esses que lá em Apocalipse capítulo 5, né, versículo 3, me parece, seguiu 10, 5, 3, capítulo 5, né? Então, é esse que lá em Apocalipse fala que nós seremos reis e sacerdotes. Isso é para a noiva, que serão reis e sacerdotes, certo? Serão reis e sacerdotes. Aí, esses vão receber a sua coroa. Bom, depois, no final da grande tribulação, aqueles que morreram por Jesus serão ressuscitados com o corpo de glória e vão para Jerusalém, andando, subindo, né? Vocês vão ver umas imagens muito que nunca a humanidade viu. Então eles vão sair e vão ver aquela multidão com palmas nas mãos, vestida de branca, que são aquele povo que João diz que era da grande tribulação, que Jesus mostrou. Aí lá sim, lá eu não sei, eu acredito que não sei bem te explicar se eles vão ser coroados, né? Não sei. Neste caso aí, eu não sei. Eu acredito que não. Eu acredito. Eles receberão a salvação, eles governarão no milênio com Cristo, mas eu acredito que eles não serão coroados. Eu acredito que não, que essas pessoas que ficaram na grande tribulação, provavelmente... mas a Bíblia diz, no Apocalipse 2:10, aquele que vencer até o fim da terra é a coroa da vida eterna. Sim. Mas eu acredito nessa parte para o arrebatamento. Vencer até o fim. Quer dizer, vencer as tribulações, tal, vencer até o fim. Mas para o tempo da graça. Né? Porque o tempo da graça, a coroa é de graça. Agora, já no tempo da grande tribulação, que vai ser tomado o reino de Deus, eles vão ter que ganhar ele, né? A força, ou seja, digamos, vai ter que morrer, né? Para receber, vai ter que morrer para entrar no céu. Não é no céu não, né? Eles nunca vão morar no céu. Na Nova Jerusalém, porque nessas alturas, depois do arrebatamento, no finalzinho dos 7 anos, aqui da grande tribulação, aí o Senhor vem, estabelece, né, em cima de Israel a cidade santa, ali fica flutuando a cidade, e ali aqueles que morreram pela grande tribulação, que não negaram Jesus, não aceitaram a marca, eles vão sair da sepultura, ressuscitar, já de branco, todo esbranquecido, e vão subir, né? Porque e vão subir até a Nova Jerusalém para governar com o nosso Messias. Então, uma parte boa que creio eu que quem vai ser reis e sacerdote,
né? Eu acredito, irmão, que seja só a noiva, aquela que foi arrebatada. Não a igreja, não o pedaço da igreja que ficou. Aquela que depois foi. Aquela que foi arrebatada é que será contemplado. Eu acredito eu. Talvez, né? Talvez eu esteja aqui um pouco meio equivocado. Talvez também eu acredito que só quem vai receber essa coroa da vida eterna, né? Talvez, acredito eu, que seja também só a noiva. Talvez os outros não, porque a coroa da vida eterna, né, foi dada aí no Novo Testamento, né, na época do tempo da graça. Né, não se falava coroa de vida eterna no Antigo Testamento. Então, no tempo da graça. Agora, se todos vão ter a coroa da vida eterna, os que já morreram até antes do arrebatamento, não tenho precisão 100%. Se tiver, glória a Deus. Se não tiver, amém. Agora, já os que vão morrer na grande tribulação, eu acredito, assim, na minha opinião, que esses não serão contemplados com coroa, mas serão contemplados com a salvação de vida eterna. Mas se tiverem também, amém. Porque os únicos que vão fazer papéis de ministros, né, de estarem sendo peças importantes em cada país, são os reis e sacerdotes que se tornaram na glória. Agora, se todos vão ter a coroa de vida eterna, amém. Né? Amém. Eu só estou dando minha opinião, irmão, porque, claro, eu não sabe de tudo. Só a única coisa que eu rebato aqui é que a irmã viu um espírito lá, um irmão, né, as almas lá, vestido de branco e de coroa na cabeça. Então não pode. Uai, se elas já estão com coroa na cabeça, então para que vai haver festa de coroação? Né, que são a borda do cordeiro, que são a recepção da festa. Então, essas pessoas que foram com Jesus, e o espírito dela está lá na glória ainda, e elas não receberam o corpo de glória dela ainda, que está debaixo da terra, que está dormindo, então o que acontece? Então, essas pessoas ainda não receberam a coroa da vida eterna. Ainda não. Elas já têm garantia, mas só elas vão agora esperar os seus outros irmãos chegar. É igual uma festa, um culto, para começar tem que esperar o povo chegar. Assim também, né, Jesus também ele tem a paciência de fazer de todo, esperar a noiva chegar. Enquanto a noiva não chegar, não há festa. Então, enquanto a noiva não chegar, não há coroação. Então, não existiu coroação no céu ainda. Não existiu. Eu tenho a minha opinião e sinto que não, dentro da Bíblia, principalmente. Não existiu. Ninguém, desde quando morreu, está com a coroa na cabeça, mesmo que está lá na glória com Deus, né, no paraíso. Eles estão sem a coroa. Mas eles serão levados até a sala do trono no dia do arrebatamento para receberem seus galardão, que seria sua coroa e suas pedrinhas, né? Suas pedrinhas da coroa. Olha que maravilha. Aqui a gente olha essas imagens aqui, irmão, né? Olha que coisa mais bonita. Dá uma olhada para você ver. Eu vou até sumir um pouquinho aqui, só para você perceber que coisa bonita. Olha que legal, né? Olha que coroa, né? Apesar de ser criação do homem aqui, mas imagine, se nós achamos uma coroa dessa linda, bela, né? Você imagina a coroa da vida eterna na tua cabeça, hein? Você recebendo uma coroa da vida eterna, eita glória, hein? Que coisa maravilhosa, né, irmão? É uma coisa realmente de outro mundo, não é verdade? Você concorda comigo? É uma coisa verdadeiramente de outro mundo. Então, como vocês estão vendo aqui, né? É uma coroa da vida eterna. Então, essa coroa aí, ela, na verdade, ela lá no céu, eu creio que ninguém ainda recebeu a coroa. Não. A coroa só vai ser entregue quando a noiva chegar lá, que vai ser o galardão para todos. Aí sim. Mas antes, não tem ninguém no céu de coroa. Ou seja, falando nós, pessoas, não Jesus. Jesus já é coroado. Tá bom? Jesus já foi coroado, que já venceu a carreira dele, né? Então, e ele foi dado todo o poder no céu, na terra e no mar e no inferno. Então, sem questionar Jesus, nós seremos igual Jesus é. Por que nós seremos? Porque Jesus, o corpo dele é carne, o corpo dele tem osso, mas não tem sangue. Só que é transformado em corpo de glória. Nós também seremos como ele é e veremos verdadeiramente como ele é. Então, essa é a razão. Tá bom, meu amado? Então, resumindo, eu não creio que existe nenhum irmão que está salvo na glória com coroa na cabeça, não. Roupas de branco, creio. Roupas de veste de branco, creio. Alegria, sim, muita, demais, montão. Mas
como testemunho da irmãzinha ali, eu acho que ou ela equivocou, ou escrever errado, ou alguma coisa, mas eu creio que ela teve esse arrebatamento. Só que, porém, nessa parte, eu aí discordo dentro da Bíblia, porque um espírito não tem como segurar coroa, né? E a coroa lá não é espírito, né? Assim, não é a coroa espiritual, mas é uma coroa diferenciada para um corpo de glória, entendeu? É a coroa diferenciada para um corpo de glória. E o espírito não tem corpo de glória assim, não tem corpo glorificado, não tem corpo, né, de carne e sangue, de carne e osso, né? Não tem corpo de carne e osso, porque um anjo não tem carne e osso, Satanás não tem carne e osso, né? Jesus Cristo tem carne e osso. Nós teremos carne e osso. Então, onde há carne e osso, há uma base sólida para sustentar uma coroa. Aonde não há carne e osso, não há como chegar e a coroa ser sustentada. Ela vai passar direto. Então, por isso eu não acredito que as pessoas que chegam no céu já estão coroadas. Não. Até então, até mesmo aí cancela a festa das bordas do Cordeiro. Se as coroas vão ser entregues na festa das bordas do Cordeiro, não é isso? Então vai ser entregue no dia do arrebatamento, que sentamos que fomos à sala do trono, a noiva chegar para receber. Aí todo mundo que está esperando essa coroação, então com certeza receberão essas suas coroas. Tantos que já morreram há muitos anos atrás, há milênios de anos atrás, quantos que morreram agora, né? E quantos que vão ser arrebatados agora, que foram para a glória, tá bom? Que Deus abençoe. É só isso mesmo que eu queria falar. E a paz do Senhor, deixa o seu inscreva-se no canal, deixa o seu like aí e clique no sino, né? Muitas pessoas estão perguntando, pastor, como é que eu faço para mim receber notificação, saber que o senhor está ao vivo? É só você, no mesmo lugar que você clica, né? Eu vou te mostrar aqui um pouco, vou sair um pouco aqui dessa coroa aqui, né? Vou te mostrar algo aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Vamos lá. Vamos pegar um vídeo aqui do Leão, né? Vamos pegar um vídeo aqui do Leão. Leão Pentecostal. Você vê assim, né? Então, veja bem. Então, suponhamos, eu vou abrir isso aqui. Suponhamos que você quer... mas aqui não tem jeito, não. Vamos pegar um outro vídeo, que não é meu, que o meu aqui não tem como. Não aparece aqui, inscreva-se. Vou pegar um outro vídeo aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí vai vir aqui, tá vendo? Inscreva-se, né? Aí, ó. Então vem aqui, né? Inscreva. Esse camarada aqui tem escrito demais. Então veja bem. Então, vai vir aqui, inscreva-se. Aí você clica aqui. Quando você clicar, vai aparecer do lado um sino, né? Que você escreveu. Vai aparecer. Você clica no sino. Vai abrir uma janelinha, né? Aí você marca uma caixinha lá e clica OK. Quero receber sim. Aí a partir desse momento você passa a receber, né? Aí você passa a receber aí uma notificação quando eu estou online, no live, e quando eu estou enviando um vídeo, como eu enviei isso. E você que quer ajudar o meu ministério aí, entre em contato comigo, né? Se Deus tocar em você, você sabe muito bem. E aqui quero dizer que nós estamos preparando aí para fazer alguma coisa, uns cultos aí para os irmãos, membros à distância, as pessoas que não têm igreja, né? E aqueles que querem se unir a gente, né? A gente vai dar um jeito para que vocês tenham pastores, né? Para te apresentar você ao Senhor. Porque quando há um pastor, né? Quando é membro à distância, né? Há um pastor que é membro à distância, mesmo que você esteja distante, Deus está te vendo lá. E você obedecendo o pastor aqui, o que ele manda dentro da palavra, você praticando, com certeza, Jesus vem e você sobe. Então, fica assim. Que Deus abençoe você. Meu zap vai estar embaixo, na descrição. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo e a paz do Senhor.